Oportunistas. Aves marinhas estão se alimentando de baleias vivas. É uma matéria muito recente, de 17/10/2020. E como se trata de uma matéria da mídia, eles nunca dão o aspecto que realmente tem. Eles vão dar a notícia, mas no meio dessa notícia, como sempre, tem aqui a manipulação. O próprio título você já acha estranho. Oportunista. Pelo que eu sei, um pouquinho que eu entendo dessas aves, no meio científico é chamado assim, pela questão que essas aves se alimentam até dos peixes, né, que estão nos barcos. Se você deixar uma comida na beira da praia, elas veem e tudo, elas vão lá e pegam. Então elas são classificadas assim como oportunistas. Mas eu acho que não se enquadraria nesse momento para você destacar isso nessa matéria, já que se trata de uma mudança drástica de comportamento, como você vai ver aqui junto comigo. Na verdade, aqui o que está acontecendo é um desequilíbrio. As aves do nada estão tentando devorar as baleias vivas, o que mostra um grande desequilíbrio na nossa natureza e que aponta para o que a gente já vem falando aqui o tempo todo. Algo muito grande está acontecendo que está mexendo com o planeta inteiro. Padrões estão sendo mudados a cada minuto que passa. E o título da matéria deveria mostrar essa realidade até para chamar mais a atenção das pessoas. Você lê oportunistas, aves marinhas, você nem se interessa para ler. Que a ideia é essa. Eles não podem deixar de dar a notícia, porque mais para frente alguém pode acusar eles de ter escondido a verdade. Então eles dão a notícia, mas de uma forma que ninguém se interesse por ela. Tem coisas que o sistema quer que você veja, tem coisas que ele não quer que você veja. Você que está desperto já entendeu isso. Tem diversos assuntos muito importantes que eles não tocam, é como se não existisse. Outros que você não quer nem saber, você sente verdadeira repugnância, eles ficam o tempo todo trazendo para debate, trazendo para discussão, fazendo filmes, séries, levando os chamados intelectuais para debater sobre o assunto, para que assim ele se torne popular, mesmo contra a vontade da própria população. Isso se chama manipulação. Agora, nessa matéria enviada pelo nosso querido irmão Peso Pesado nas Dicas, Rodrigo Gomes, preste muita atenção, meu irmão, porque aqui a gente vai explicar o que realmente significa isso. Então vamos lá. Para a ecologia, as ave-marias são consideradas oportunistas, ou seja, se alimentam de uma variada opção de alimentos que estão disponíveis. Em barcos pesqueiros é comum ver esses animais os rondando à procura da sobra de peixes. Algumas baleias também são atraídas pelos barcos. Agora, pesquisadores observam um novo hábito alimentar, um tanto incomum. As aves estão se alimentando de baleias que sobem à superfície para respirar. Então aqui já começa a aparecer a verdade. Eles vão chamar de novo hábito alimentar e dizem que é um tanto incomum. As aves estão se alimentando de baleias que sobem à superfície para respirar. Aí mais uma vez cabe aquela pergunta: é de hoje que existem baleias? Elas foram criadas agora? Foi um animal posto na natureza de repente? Que as aves também, que já estão aí desde que o mundo existe, apareceram também do nada? A resposta você já sabe, não. Esses animais, desde que a gente se entende por gente, existem. Mas por que agora ele adquire esse novo hábito alimentar? O que deveria ser o ponto principal da matéria é o que pode estar causando esse desequilíbrio, que isso não é um novo hábito alimentar. Como se uma pessoa fosse a um restaurante e dissesse: eu vou deixar de comer galinha e vou comer lagosta. Não é assim. Na natureza não existe esse tipo de coisa, mas isso passa despercebido. Vamos continuar. Existem em torno de 300 espécies de aves marinhas, entre elas estão as gaivotas, pétreis, albatrozes, pinguins e atobás. Todas elas dependem do oceano para se alimentarem. Bicada das aves marinhas em baleias. Em 2015, o pesquisador Jared Torres estava estudando baleias cachalotes em um barco pesqueiro na Patagônia. De repente, ele observou um pétrel gigante atacar a Charlotte e arrancar um pedaço de sua pele. Isso aconteceu assim que a baleia subiu para respirar. Jared observou esse comportamento repetidas vezes enquanto realizava sua pesquisa. Em um novo estudo publicado, ao investigar mais sobre o assunto, Jared coletou dados entre 1997 e 2019 que relatavam esse hábito dos pétreis. Apesar de impressionar, essa não é a primeira vez que as aves atacam animais maiores. Já foi relatado ataques a ovelhas e rinocerontes. Além dos pétreis, as gaivotas também estão se alimentando de baleias. Na costa da Argentina, os ataques de gaivotas em baleias francas são constantes, segundo Mariano Cirone, pesquisador do Instituto de Conservação de Baleias da Argentina. Então o que ele está falando aqui, meus irmãos, é um fato, e que vem acontecendo, que eles têm observado desde 2015. E desde essa época que a gente já tinha canal, que a gente vem relatando essas mudanças, essas coisas estranhas acontecendo, que para muitos já eram sinais de coisas que estão sendo realizadas no nosso mundo. Não sei se por obra da própria natureza ou por ação direta do homem, mas a gente sabe que o nosso planeta está mudando. As teorias são as mais diversas, como a gente cita sempre aqui. Inversão do campo magnético, aproximação com um corpo celeste muito grande, como Nibiru, Planeta X, armas climáticas sendo testadas e usadas.
Enfim, eu não li essa matéria com vocês, mas eu penso que a partir de agora eles vão tentar explicar o porquê isso está acontecendo. Vamos ver, né, se eles vão tentar. Estresse causado pelos ataques das aves. Além das feridas nas peles, as incessantes bicadas das aves marinhas podem causar um grande estresse para as baleias. A reação imediata das baleias ao sentir os ataques é de se encolher ou mergulhar. Ao mergulhar mais vezes e por mais tempo para escaparem das bicadas, as baleias podem prejudicar sua capacidade de respirar. Os ataques das gaivotas e baleias francas estão mais frequentes. Isso acontece devido ao grande aumento da população de gaivotas, que se alimentam de peixes descartados nas pescas e despejos irregulares de lixo. De 1970 a 2000, a frequência de ataque às baleias francas aumentou de 2 para 99%, segundo Mariano Cirone, o que pode contribuir para o aumento da taxa de mortalidade de filhotes da espécie. A atividade pesqueira atrai tanto as aves marinhas como algumas baleias, agregando grande número das espécies em um mesmo local, o que facilita a predação das aves sobre as baleias. Se continuar aumentando, esse novo hábito alimentar das aves marinhas pode se tornar um grande problema para as baleias. E aqui a matéria encerra sem nem tocar no assunto de por que as aves estão agindo desse jeito. Então, meus irmãos, é isso aqui que a gente pode esperar da mídia. Sempre isso, manipulação e mais manipulação, tentando tapar realmente o sol com a peneira. E pior que muitas pessoas não enxergam isso. Lê uma matéria dessa e diz, olha, não é nada demais. Aí você presta atenção, meus irmãos, e vê que não faz muito sentido a matéria. Pelo que eles falam aqui, as gaivotas perderam a capacidade de caçar o seu próprio peixe. Elas agora só se alimentam das pescas de barcos e lixo. Foi o que aqui deixou claro. Se você não para pensar, então você imagina, então deve estar faltando peixe nos oceanos, não é? Deve ser esse o motivo. Bom, se está faltando para as gaivotas, como é que tem para as baleias? Porque, pelo menos nessa matéria, a gente não viu que está faltando alimento para as baleias, que comem bem mais. Só que, estranhamente, está faltando para as gaivotas, que agora tem que virar canibais e atacar as baleias vivas. Eu fico me perguntando se a população dessas gaivotas está aumentando. É uma coisa que vem da natureza? Ou será que isso também pode ser fruto de experiências daquele tipo que rola naquela área que tem um nome de cachaça, né? A 51, a famosa área com esse nome. Eu fico me perguntando se essas aves já não foram modificadas geneticamente justamente para esse propósito. A matéria não aborda essa possibilidade. Isso aqui é teoria da conspiração para eles. Mas você, meu caro irmão, que já pesquisou um pouquinho sobre o assunto, sabe que pessoas que dizem fazer parte dessa área sempre relataram esse tipo de coisa. Olha, lá eles modificam geneticamente, cruzam uma espécie com a outra, fazem as mudanças. E eu não duvido nada que essa seja a resposta para esse tipo de coisa, meus irmãos. A gente vai ver ainda muita bizarrice na natureza. Vocês podem ter certeza que muitos animais começarão a se comportar de forma estranha e começarão a mudar os seus hábitos alimentares. Essas aves canibais que você viu aí, atacando as baleias vivas, é uma bela prova disso. Quem é bom observador já percebeu que o sistema há muito tempo já manda essa mensagem subliminar do que vai vir pela frente, do que eles planejam para o mundo, em relação aos animais. Se você lembrar de filmes futuristas, como, por exemplo, o Matrix e milhares de outros, você vai ver que não existem animais. Os animais já foram extintos há muito tempo. Isso tudo era feito, esse tipo de realidade era mostrada para já ir acostumando o cérebro das pessoas para esses planos que ele tem para o nosso planeta. E você pode ter certeza que essa possibilidade o sistema jamais vai falar. E se por acaso as pessoas começarem a pensar isso, aí eles vão falar sim, mas para ridicularizar essa possibilidade. Enfim, meus irmãos, o conselho que eu dou para você é fique atento aos sinais, meus irmãos. Fique atento. A gente não sabe o que é, mas algo grande está acontecendo no nosso planeta. Seja por influência do homem, seja por obra da própria natureza, mas as coisas estão mudando de uma forma drástica. E quando eu falo isso aqui, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou dizendo para você perder o gosto de viver, ao contrário. As pessoas devem aproveitar o máximo agora enquanto podem. Quando a gente falava dessa possibilidade de não ser possível fazer coisas que a gente faz hoje, elas riam, e aí veio a pandemia. E diversas coisas hoje ainda estão limitadas há quase um ano. Então, se você tem aquela viagem para fazer com a sua família, aquele final de semana para aproveitar, nem que seja aquele almoço familiar que você pretende fazer e fica adiando, irmão, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque da forma que as coisas estão, as mudanças que estão acontecendo, como você viu agora, o que você conhecia como normal, como comum, pode amanhã não ser mais, entende, irmão? Então aproveita melhor os teus momentos, aproveita melhor a tua vida, irmão. Essa é a hora para você fazer isso. Então esse é o conselho que eu dou para vocês, se apeguem mais com Deus e aproveitem a vida, irmão. Aproveitem essas pequenas coisas que a gente tem como comum, como normal, como que nunca vai acabar, porque sim, pode acabar. Até o livre direito de você
dar um passeio, de você andar pelo campo, de você tomar um banho de mar. Tudo isso pode não mais ser tão simples como é hoje. Então, meus caros irmãos, é isso que eu tenho para dizer. A gente vai ficando por aqui. Deixa aí o seu ponto de vista sobre essa matéria, o que você acha que está acontecendo, não só nessa matéria, mas também em todos os fenômenos estranhos que está acontecendo no nosso mundo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!